Capítulo 242 Barreira de Relâmpagos. Isso era um pesadelo para os 13 clãs. Mesmo as expressões dos especialistas no reino espiritual verdadeiro mudaram drasticamente. Todos sabiam que os 13 países da Floresta Nuvem do Céu viviam entre estes dois grandes países e que a guerra entre eles era realmente um choque entre suas duas grandes facções. Uma vez que o equilíbrio entre os dois países foi quebrado, isso afetaria os 13 países da Floresta Nuvem do Céu. O clã Lua Quebrada também ficou atordoado. O país Céu Rico e o país Dragão de Ferro sempre foram iguais em poder. O que aconteceu para que isso mudasse tão de repente? A expressão do primeiro ancião era extremamente solene e desconfortável. Estes dois países fortes eram existências que para os 13 países só podiam ser vistas. Seus clãs e seitas também eram significativamente maiores. O Pavilhão do Vento Celestial é o líder dos 7 clãs do país Céu Rico. Eles tinham 3 a 4 especialistas dentre os especialistas no rank místico verdadeiro, e sua herança é extremamente antiga. Como eles poderiam? O rosto da mestre do clã Lua Quebrada estava cheio de descrença. O Pavilhão do Vento Celestial, a força mais forte dentro do país Céu Rico, poderia destruir os 13 clãs com uma mão e era 10 vezes mais forte do que o clã Lua Quebrada. Era inconcebível que tal facção fosse destruída em tão pouco tempo. O que aconteceu naquela batalha? Que ajuda o país Dragão de Ferro recebeu para eles destruir o país Céu Rico tão rápido? Perguntas surgiram dentro dos 13 clãs. Do meu conhecimento, parecia haver a interferência dos seguidores da seita demoníaca Lua Escarlate. Ao longo dos últimos dias, o país Céu Rico pediu ajuda para os 13 clãs. Posso perguntar ao grão ancião? O ancião do clã Espada da Nuvem que reportou perguntou respeitosamente. Os 3 especialistas no rank místico verdadeiro estavam no ápice da Floresta Nuvem do Céu e tinham o poder de decidir o destino dos 13 clãs. Além disso, todas as pessoas com alta autoridade dos 13 clãs estavam presentes. A multidão possuía expressões graves como os 3 grão-anciãos e a máxima autoridade de cada um dos clãs reunidos. Uma vez que o país Dragão de Ferro destruiu o país Céu Rico, seu próximo alvo será para nós. Se nossos 13 clãs combinarem nossas forças e ajudarem o país Céu Rico, talvez possamos mudar a situação. Os remanescentes da seita demoníaca Lua Escarlate interferirão nesta guerra, portanto, não será tão simples quanto parece. Para garantir a segurança, devemos pedir ajuda ao grande país do continente norte, Terra Santa. Os 13 clãs começaram a discutir. No meio da discussão, alguém começou a falar: o país Dragão de Ferro enviou pessoas para assistir desta vez. Esta frase fez com que os olhares dos 13 clãs mudassem. Na área de espectadores, o grupo do país Dragão de Ferro sentou-se silenciosamente com expressões zombadoras. Uma nobre mulher de máscara prateada disse enquanto ela ria: este é um momento de vida e morte para 13 clãs. Escolham se curvarem ao país Dragão de Ferro ou morram. Uma voz fria e casual veio da misteriosa figura negra. A mulher de máscaras prateada e a figura negra ficaram ombro a ombro quando emanavam o que espiritual verdadeiro. Rank místico verdadeiro. Os anciãos dos 13 clãs ficaram atordoados. Ninguém teria pensado que haveria 2 especialistas do rank místico verdadeiro assistindo. A aura da mulher de máscara prateada estava a par com os 3 grão-anciãos, mas a figura negra era ainda maior, superando assim todos eles. Neste momento,
o grupo do país Dragão de Ferro lançou suas auras. Aqueles no reino espiritual verdadeiro chegaram a 1 dúzia, enquanto o resto estava no 7º céu ou a meio passo do reino espiritual verdadeiro. Os 13 clãs ficaram atordoados no início, mas depois riram friamente com desdém. HMPH. Você acha que pode nos ameaçar com apenas essa quantidade de pessoas? Você não tem medo de ser derrotado por nós. Você só trouxe 2 especialistas no rank místico verdadeiro. Na verdade, havia muitos especialistas dos 13 clãs ali. Mais de 1/3 das pessoas presentes eram de autoridade média a alta de cada clã e foram contadas ao longo de várias centenas. Em comparação, o grupo do país Dragão de Ferro era muito menor. Realmente. A misteriosa figura negra riu levemente enquanto ele segurava uma bandeira negra. Chua! A bandeira negra vibrou quando 8 raios de luz negra dispararam no ar, criando névoa que envolveu toda a ilha. Quase instantaneamente. Pontos vermelhos e negros apareceram no ar ao redor do lago do dragão oculto e voavam em direção à ilha. Isso é. Os especialistas do reino espiritual verdadeiro ouviram o som de vibração. Apenas algumas respirações mais tarde, os pontos preto e vermelho tornarão-se maiores e transformados em gigantes águias vermelhas, cada uma cobrindo dezenas de metros. Eles eram como uma nuvem de sangue enquanto cada uma levava de 10 a 20 pessoas em suas costas. Havia 18 dessas águias vermelhas e cada uma delas possuía pelo menos um especialista no reino espiritual verdadeiro. Águias nuvem de sangue gigante. Poderiam ser aqueles que uma vez a seita demoníaca Lua Escarlate criou secretamente. 9 forças do Dragão de Ferro, vocês se atreverão a trabalhar com vermes da seita demoníaca Lua Escarlate. Os anciãos da aliança dos 13 clãs rugiram com raiva. No lado do país Dragão de Ferro, a figura negra e a mulher de máscara prateada riram friamente. Desde o início do banquete da aliança até agora estavam assistindo um show. Seu objetivo era impedir que os 13 clãs apoiassem o país Céu Rico. Em vez de defender esses palhaços, é melhor tomarmos a iniciativa e atacar. Zizi, o banquete da aliança desses pequenos clãs é a oportunidade perfeita para que nós façamos uma limpeza. Os especialistas do país Dragão de Ferro revelaram expressões selvagens. A figura negra na frente levantou a bandeira negra enquanto falava alto: esta é a sua última chance. Obedeçam ou morram. A multidão estava em silêncio. Da situação atual, o lado do país Dragão de Ferro estava a par com os 13 clãs e não havia muita diferença. Do que estarmos com medo? Vamos nos juntar e reunir mais de nossas forças depois que escaparmos. Está certo? Temos uma pessoa a mais no rank místico verdadeiro. Os superiores dos 13 clãs discutiram através de troca espiritual e logo chegaram a um acordo. Os 13 clãs eram uma aliança e tiveram experiência em se unirem para lutar contra inimigos. Matem-nos. Os especialistas do reino espiritual verdadeiro lideraram o ataque contra o país Dragão de Ferro. O ar foi instantaneamente preenchido com sons de batalha e feixes de luz. Uma batalha entre o mundo do cultivo começou. Vão? A misteriosa figura negra riu friamente e acenou a bandeira negra, mas o grupo do país Dragão de Ferro atrás dele inesperadamente não se moveu. De repente, gritos e uivos vieram dos 13 clãs. Muitas figuras começaram abruptamente a atacar sua própria aliança. O que está acontecendo?
Os 13 clãs ainda estavam intrigados com o que estava acontecendo. O lado da mestre do clã Lua Quebrada também ficou atordoado. Cuidado com os espiões. O 1 Graus ancião reagiu, mas assim que ele terminou suas palavras, um grupo do clã Lua Quebrada fez seu movimento. O líder desse grupo era o mestre Raiyun. Raiyun, você. A mestre do clã Lua Quebrada caiu e o sangue escorreu de sua boca quando suas costas foram atingidas pela palma do mestre Raiyun. Junto com o mestre Raiyun havia vários diáconos e vice-chefes de meia autoridade. Situações semelhantes aconteceram em outros clãs à medida que os espiões de cada um atacou. Este não foi o pior, já que os verdadeiros espiões foram limitados em número. A parte mais aterrorizante foi a traição de todo o santuário antigo. O jovem de cabelos roxos de pinta vermelha na testa, que era o grão-ancião do santuário antigo, de repente liberou uma cobra de relâmpago vermelho escuro que atingiu o grão-ancião do clã Espada da Nuvem. Você, na verdade. O cultivador da espada de cabelos prateados do clã Espada da Nuvem cuspiu sangue quando ele foi atacado. Os outros 12 clãs ficaram atordoados. Todo o santuário antigo havia traído a aliança. Um monte de formigas burras. O santuário antigo era uma das subdivisões da seita demoníaca Lua Escarlate várias centenas de anos atrás. Agora o tempo está propício. O renascimento do patriarca está próximo. É hora de a Santa Igreja Lua Escarlate retornar novamente a este continente. O jovem de cabelos roxos estava cheia de desdém. A pinta vermelha em sua testa se contraiu quando fios de energia mental se espalhavam. Ninguém sabia qual a habilidade que ele usava, mas todos os especialistas da aliança começaram a lutar entre si com olhos vermelhos. Toda a ilha havia caído em matança. Antes que a aliança pudesse reagir, eles estavam cercados pelo país Dragão de Ferro. Matem todos. O misterioso líder negro acenou a bandeira negra. No fundo do lago, o ruínas núcleo da origem. Zhao Feng, Kang Yui e Lin Tong estavam todos hipnotizados em sua compreensão. A intenção contida nas ruínas foi excelente mesmo para Kang Yui, que se especializou na espada. Quanto a Zhao Feng, ele estava compreendendo a herança do relâmpago. Com o passar do tempo, sua aura tornou a subir lentamente. Por um lado, foi a compreensão que reabasteceu sua energia mental e, por outro lado, as propriedades medicinais remanescentes da pílula espiritual de Muda estavam mudando seu corpo. Num certo momento, arcos de relâmpagos como uma teia de aranha circularam Zhao Feng. Esses arcos formaram uma barreira azul de relâmpagos. Esta é a barreira de relâmpagos. Qualquer coisa que fique perto do meu corpo será destruída pelos arcos de relâmpagos. Zhao Feng sorriu. Depois de compreender a barreira de relâmpagos, significava que ele alcançara o alto domínio do primeiro nível na herança do relâmpago. Ao mesmo tempo, a palma de vento e trovão de Zhao Feng atingiu o 7º nível, que também era o nível mais alto. Zhao Feng abriu a mão quando um arco de relâmpago tão grosso quanto um dedo apareceu na palma da mão. Bum! O relâmpago azul avançou quando explodiu um buraco no chão, fazendo com que uma nuvem de poeira negra subisse. Meu cultivo está quase lá. Zhao Feng sentiu que a pureza de sua força verdadeira era comparável ao 7º céu. Portanto seu atual cultivo poderia ser considerado no 7º céu. Haha! Eu ganhei muito. Zhao Feng acenou com a cabeça enquanto sorria. Miau, miau.
O pequeno gato ladrão em cima de seu ombro jogou a moeda de bronze antes de balançar a cabeça para ele. O que aconteceu? A mente de Zhaofeng estava ligada à mente do pequeno gato e confirmou que era uma má notícia. Ele imediatamente circulou o óleo espiritual de Deus e olhou para a água e viu as cenas desfocadas acima. Por que está acontecendo isso? Zhaofeng ficou atordoado quando viu tal cena. Um suor frio apareceu em sua testa enquanto um arrepio gelado se espalhava por todo o corpo.